Presentes, boa noite mais uma vez aos nossos amigos da internet que nos acompanham de forma virtual, né? Mas na verdade estão presentes aqui também no pensamento, que é o mais importante. Então, antes da gente começar, sempre a gente fala um pouco dos recadinhos da casa, né? Então, o que a gente sempre fala das palestras, né? Então a casa realmente ela oferece palestra, tratamento com passe todos os dias, ok? Tem alguns trabalhos que são diferenciados, por exemplo, no domingo tem a evangelização infantil, às 10 horas. Então tem aqui a parte de palestra para adultos, passes normal. E lá atrás nós temos o trabalho de evangelização infantil, que é bem interessante para fazer a criança começar a entender um pouco da doutrina, né, de forma bem lúdica, assim, bem brincando, é uma coisa bem legal. Né? Nós temos também aqui, está convidando o nosso jovem a participar da Mocidade do Caminho às 10 horas, tá? Que é um outro trabalho. Na sexta-feira, as palestras elas são mais voltadas ao grupo de dependentes químicos, tabagismo. Ela pode ser feita tanto com a presença da pessoa necessitada, né, do dependente químico, quanto através de parentes, amigos, à distância, ok? Porque, em geral, realmente, o dependente, às vezes, ele não quer ser tratado, não quer vir num local assim, né? Então, a gente pode fazer isso à distância, tá? E o atendimento fraterno, né, que a gente faz a conversa com as pessoas que querem fazer algum tipo de tratamento, é feito sempre meia hora antes de todas as palestras, ok? Então, toda esses trabalhos da casa, em termos de palestras, os horários, estão tudo fixados no quadro, para a gente não se alongar muito. Estão também no nosso site, que é o www.casadocaminhosantana.com.br. Okay? Na área social, a gente segue com um trabalho bem interessante, que é o atendimento de 80 famílias cadastradas, distribuindo a cesta básica. Né? Nesse sábado passado nós tivemos, foi um trabalho bastante gostoso, bonito. Ele é aberto também a quem queira participar, ajudar. Tanto que a gente pede bastante contribuindo com alimento não perecível, né, que ajuda bastante na montagem da cesta, mas quanto ao próprio trabalho em si. De vir aqui, montar a cesta, fazer a distribuição, é um trabalho bem interessante. Ok, então acho que é isso. A gente fala também um pouquinho do livro Mirabelle, né, que foi um livro que foi editado inteiramente pela casa aqui, né, que é bastante interessante, sobre a história desse grande médium, né, brasileiro, que é bem interessante. Eu já li uma parte boa do livro, ainda estou na metade, mas eu chego lá. Então, para falar um pouquinho do que a gente precisa esse mês, né? A gente já completou a cesta. Em geral, é leite em pó, arroz, óleo, biscoito e açúcar, é o que mais está precisando, ok? Então, os recadinhos basicamente são esses aí que eu queria passar para vocês. Vamos pagar. Então, convido agora para a gente se preparar um pouco para o trabalho de hoje. E a melhor forma da gente se preparar é um pouco fechando nossos olhos, mantendo a nossa respiração mais pausada, mais profunda, pensando um pouco para dentro de nós, né, nos libertando um pouco dessa nossa couraça material, nos conectando ao nosso ser interior, à nossa alma, espírito encarnado que somos, e que possamos, desta forma mais leve e livres, deixar para fora desta casa, neste momento, todos os problemas do nosso cotidiano, da nossa vida material, e que possamos, desta forma, mais livre, mais fluida, nos conectar à corrente desta casa. Uma corrente de amor, de paz, pela qual agradecemos muito a presença dos mentores, que sempre com tanto amor e carinho nos preparam aqui o trabalho, o ambiente, para que tudo decorra na mais absoluta paz e proteção. E que possamos também, meu Pai, ser agraciados pela conexão à corrente do nosso Mestre Maior Jesus, que nos disse que onde estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estará no meio de nós. Então pedimos agora que sejamos agraciados com a presença do nosso Mestre, para que o trabalho daqui decorra na mais absoluta proteção e paz. Que assim seja. Então, nós vamos ter a palestra aqui do nosso irmão Mauri. A palestra é Renova-te Sempre, do livro Fonte Viva. Né? Ela veio do Espírito Manuel, né? Ela foi psicografada pelo Chico Xavier. Okay? Mauri. Boa noite a todos. Bom, na realidade a gente fala em palestra, né? Mas eu queria mesmo que a gente transformasse isso aqui uma forma de a gente avaliar mesmo o que a gente tem feito com a nossa vida, né? Que a gente tem feito para se melhorar, para se renovar. E eu queria só ler, né?
quem puder comprar esse livro, acho tão interessante, esse Fonte Viva, né? Ele realmente tem passagens ali que é para a gente, sabe, tentar pôr em prática mesmo, como se fosse uma filosofia de vida. Porque, na realidade, a gente entende, né, que o Espiritismo é isso. Além de religião, é uma ciência e é uma filosofia de vida também. Se você não conseguir pôr em prática, né, fica talvez o caminho mais difícil. E aí tem a passagem de Coríntios, né? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. E pelo que a gente vê, né, nesse escrito de Emmanuel, tudo, eu fui dar uma olhadinha no dicionário, e aí renovar, transformar em novo, ficar melhor como novo, recomeçar, reparar, progredir, né? E aí, dentro disso aqui que a gente foi pensando, o texto diz para a gente dar uma avaliada assim. Pensar como é que tem sido nossa vida, pensar como é que tem sido as lições que a gente tem tido mesmo, né? O que verdadeiramente é lição, né? O que são os problemas. O texto coloca que, na realidade, nossos maiores problemas da Terra hoje são doenças, a pobreza, a velhice, né? E a gente acaba, por conta de todas essas coisas, tendo um temor, assim, por tudo, né? Ah, vou ficar doente, né? Ou, de repente, vou perder o emprego. E aí a gente acaba potencializando isso. A gente potencializa o temor, que acaba até ficando maior o problema, às vezes, do que ele parece, né? Às vezes a gente tem que ir numa consulta médica, e aí o médico fala, vamos fazer mais um exame, né? Quer dizer, às vezes ele está pensando até numa rotina, pensando em montar um quadro. Às vezes a gente fica tão preocupado, pensando que já é uma coisa ruim. Eu acho que a gente podia começar assim, né? Se renovar nessas coisas, de começar a procurar ver o melhor, né? Que talvez seja uma preocupação a mais do médico, né? Que talvez o que ele está fazendo realmente é para evitar qualquer coisa tão ruim. E dentro desses problemas, né, que Emmanuel coloca, diz que a vida aqui na Terra é isso que a gente vê, né? Realmente aqui é o lugar que a gente tem as provas, né? E essas provas vêm nessa forma, né? De sabor, de tristeza, né? E um monte de outras coisas que a gente acaba vivendo isso, a gente acaba brigando dia a dia e acaba nem parando para pensar exatamente para que serve tudo isso, né? A gente diz que lá no mundo espiritual, a gente está aprendendo lá é a escola. Quando a gente vai para lá, a gente vai na cadeirinha lá, aprende, se renova, e aí fala, ó, quando eu for lá para a Terra, quando eu encarnar, eu vou colocar tudo em prática. Aí a gente coloca tudo em prática. A gente coloca tudo o que quer, né? Mas a gente sorri, mas no fundo diz que é isso mesmo. A doutrina espírita diz que é isso, né? Quando a gente fala, é meu karma ruim, é isso, aquilo, a gente tem uma programação aqui, que nós próprios, com o nosso livre-arbítrio, a gente pode fazer. A gente senta lá com os irmãos, né, que são mais preparados que a gente, tudo, e monta um planejamento. Aí fala, vou ter uma vida, vou falecer com 90 anos, não vou beber, não vou fumar, não vou comer carne, não vou fazer um monte de coisa, né? E aí a gente acaba não colocando esse plano em prática. E aí que a gente acaba sofrendo. A gente acaba sofrendo e acaba se amarrando com tudo isso, né? Aquele terror que a gente fica, né? Que ele fala aqui em terror contraproducente. Temor contraproducente. A gente já começa a se colocar numa situação que começa a criar um terror e acaba se vendo com tudo isso. E ele fala que a gente precisa mudar. Essas pequenas coisas que a gente precisa tirar da gente e talvez aceitar de alguma forma que a Terra, né, por enquanto ainda estamos em prova e expiações. Estamos em processo de mudança. A gente está enxergando aí, a doutrina espírita tem trazido algumas coisas para a gente que fala exatamente isso, que a gente está bem num processo de mudança. Tem alguns prazos, né, já temos até algumas datas, e a gente que está um pouquinho, né, nessa parte espírita, eu estou há alguns anos, e a gente sente realmente que até espiritualmente, né, quem viu até antes de 2000 algumas coisas que já se falava muito, que 2000 ia ser um marco espiritual, a gente sente mesmo, né, até na atitude das pessoas. Hoje a gente consegue enxergar que as coisas estão mais claras, elas aparecem mais, né? Antes ficavam as coisas muito escondidas, a gente acabava nem sabendo. Então tudo isso está muito à mostra e a gente sente que é essa mudança mesmo. E essas provas que a gente tem tido, né, serve para a gente tentar entendê-las e melhorar isso. O se renovar, né, que fala o texto, é justamente isso. A gente lembrar que já teve um monte de pessoas aí, teve líderes, ele toca aqui
que ele fala assim: lembra-te que as civilizações que sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes, por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade, né? Porque a gente chega aqui, às vezes toma um rumo na vida da gente e fala assim: eu não vou morrer, não vai me acontecer nada, né? E ele toca muito nessa questão da morte para a gente começar a entender de que realmente não é o fim, né? Talvez seja o começo, porque a gente trata isso tudo muito como o fim, né? Eu vou morrer, o que vai acontecer, né? Será que não vou ver mais nada? E a doutrina espírita traz isso para a gente, que não é isso, né? Que na realidade a Terra aqui é um setor que a gente está nessas provas, que a gente precisa passar. E o que é mais bonito nesse texto, que me deixou muito tranquilo, né? No sentido de até entender melhor isso, é que essas provas é que tira as amarras da gente, né? O Caetano uma vez tocou no assunto, eu achei tão bonito, até de um estudo que ele fez, que ele estava dizendo que a gente é espírito, né? Existem religiões, existe um monte de doutrinas aí, né? Os hindus, por exemplo, são muito espiritualistas, né? Eles são muito mais espíritos do que matéria. E a gente fica nessa briga aqui, porque a gente ainda é muito matéria e não espírito. Eu tenho colegas, eu tenho pessoas que você fala que ele é um espírito e fala: não, eu tenho uma alma, né? Não é espírito isso, né? E a gente consegue entender que o espírito, a diferença é que nós estamos encarnados e ele não. Então, e a gente fica fugindo disso. Vem aqui para a Terra, não encara realmente o que é a realidade, né? Porque às vezes a gente, dentro da gente, a gente sabe algumas coisas que é muito errado na gente, né? Aí você fala: não, mas é o meu mau karma, né? E aí atribui tudo para coisas passadas que a gente fez. Eu acho que também, né, existe as coisas passadas que a gente fez, né? Agora existe a tua questão atual, de como você está atual. Eu gosto de tocar no assunto, até acho que falei no sábado aqui. Eu tenho muitos amigos que falam: eu preciso ir numa cartomante, preciso adivinhar meu futuro, preciso ver isso, preciso ver aquilo, né? E a doutrina espírita, né, até acho que Emmanuel mesmo que fala, se eu não estiver enganado, que ele fala simplesmente: se você quiser conhecer teu passado, é só olhar o seu presente. Então, se você olhar para você hoje, você olhar o que você tem na vida, eu tenho certeza que a gente já progrediu, que a gente já tem valores aí dentro, só de estar aqui tentando melhorar um pouquinho. E a gente precisa reconhecer esses valores em nós, né? A gente tem a felicidade hoje de já não matar mais, né? De não roubar, né? Então, você vê, tem coisas boas dentro da gente que a gente precisa começar a valorizar. Eu estava vindo com uma amiga, com a Beth, agora de carona, a gente estava conversando, e mesmo a gente aqui como espírito, eu estou aqui todo dia, estou sempre sorrindo, estou sempre conversando, né? E a gente ainda continua com as mesmas amarras, com os mesmos problemas, né? E vindo aqui, né, e tentando ser melhor. E até prometi para ela, que eu tenho feito já há algum tempo, porque é muito fácil estar aqui falando. É muito fácil falar tudo aqui, o que está escrito. Agora, o mais difícil é a gente colocar em prática, né? Mas o colocar em prática isso eu aprendi aqui nessas cadeiras também, né? Que o colocar em prática, a gente acha que a gente tem que ser bom do noite pro dia. Eu entrei aqui nessa porta uma vez, comecei a ler um livro e falei assim: eu quero ser um espírito de luz. Eu botei na cabeça aqui. Aqui, ó, vou ser espírito de luz. Botei isso para mim. E isso é intenso em mim. Eu quero ter luz, né? E aí hoje a gente começa a olhar para trás. Eu acho que o ponto positivo é que eu sempre quis ser. Eu acho que é o que me continuo batalhando. Agora eu sinto que eu estou muito longe disso. Mas o que eu fico muito feliz de conseguir enxergar, como todos nós que estamos aqui, que existem ferramentas, que dá para chegar onde a gente quiser. Agora a gente precisa mudar. A gente precisa mudar, né? Parar de falar um pouquinho mal da vizinha, né? Falar do amigo do lado. Ou seja, começar com os pequenos exercícios aí para se refazer. Porque a gente vem com vícios aí de trás, né? A gente foi crescendo com uma formação religiosa, filosófica. A gente vem com tanta bagagem aí, isso nessa vida. Se a gente pegar as vidas anteriores, que a gente somos espíritos imortais, não é verdade? Como é que a gente carrega tanta coisa, né? Eu gosto de falar muito que se a gente conseguir dividir o que você trouxe de bagagem nessa terra e está tendo dificuldade com essa, e se conseguisse ficar sem essas de vidas passadas também, talvez seria um pouco mais fácil. Mas é poder se enxergar nessa história toda, de poder falar quem eu sou realmente, né? Qual é meu jeito de ser? Como é que eu posso facilitar para minha esposa, para o meu esposo? Como é que eu posso ser melhor? Isso é
né? A nossa filosofia, a filosofia espírita traz isso. Se você não tiver um comportamento de mudança e querer mudar, não adianta vir, não adianta em qualquer lugar, né? E o que é mais bonito, o que é muito legal, é que não depende de Deus, não depende de Jesus, depende de nós. Jesus, Deus, teve um monte de gente passando nessa terra aqui, todo mundo falou, ó, esse caminho aqui é mais fácil, segue aqui, sabe? Mas é tão difícil a gente ser cristão, é tão difícil a gente, sabe, às vezes com um problema tão sério, a gente fala, não, deixa eu pensar positivo, né? Então, eu acho que esse tema, ele traz isso pra gente, sabe? De a gente poder se renovar com as pequenas coisas, né? E ter um caminho, assim, de querer melhorar, de querer se exaltar, de querer evoluir, porque se a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente vai ter que ser igual Einstein no mínimo, né? De inteligência, de tudo, porque todos nós somos imagem e semelhança. Então todo mundo vai ter que passar por momentos diferentes, por profissões diferentes, porque isso é evolução também, né? Então eu vou ter que ser matemático, vou ter que ser médico, porque a gente precisa conhecer tudo. Eu acredito muito nisso, né? E o que o texto traz também é que a gente acaba fugindo muito disso, a gente acaba fugindo dessa nossa vida. Eu não falo em karma, sabe? Desse caminho que a gente escolheu, por medo, né? Às vezes fica fugindo de saber que o resultado, no fundo, é Deus. Então eu acho que a gente podia pensar um pouquinho. Esse texto traz isso para a gente entender esses problemas, né? Entender que vai ter mesmo, que faz parte da Terra, faz parte do nosso contexto, mas que é isso que faz a gente crescer, que é isso que faz a gente se tornar um pouquinho melhor, que é isso que faz a gente quitar nossas dívidas com a espiritualidade, né? Que no fundo essas dívidas somos com nós mesmos, né? E ele fala para a gente parar um pouquinho de fugir, né? De encarar essa luta de frente, sabe? De se encarar de frente. Às vezes é difícil a gente até olhar para o espelho assim, né? E querer se ouvir um pouquinho. Ó, o que eu posso melhorar hoje, né? A gente tem algumas coisas entre a gente assim talvez de caráter, de gênio, de jeito, né? E às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca. Não, eu sou nervoso. Lá em casa eu tenho essa mania. Eu falo, eu sou nervoso. Aí meu filho sabe que eu sou nervoso. Não sabe que eu sou nervoso. Aí é a desculpa de eu ser nervoso, né? E aí você acaba sempre sendo nervoso. Então, o renovar, pelo que o texto traz, é de a gente começar com essas coisinhas assim, né? Ah, eu sou muito chato. Ah, eu sou muito bravo, né? De a gente poder pegar essas coisas de frente, o porquê eu sou nervoso, por que eu sou bravo, por que eu não posso ceder um pouquinho, por que eu não posso... Eu tenho ouvido uma coisa que tem me feito bem, em tudo que eu tenho, até por conta de uma amiga que a gente andou lendo umas coisas, a gente ficar com o benefício da dúvida, sabe? Até comigo aqui. Sabe o que esse cara está falando aí? O porquê, né? O que vai resolver? Né? Se a gente tiver o benefício da dúvida nessas teimosias que a gente nesse nervoso que eu sei que eu estou, quer dizer, eu posso tentar ficar calmo, né? Eu posso tentar de levar a vida dessa forma, porque senão a gente acaba não se mexendo, a gente acaba não mudando, a gente acaba não se refazendo mesmo. E aí a gente volta lá para a espiritualidade, eu sou nervoso, passei 70 anos nervoso, chego lá do outro lado, eu vou estar calmo? Vou estar calmo, né? E o que eu fico muito feliz, tem uma coisa que me deixa feliz na doutrina espírita, é exatamente isso. Você é aquilo que você é. Se você vier a falecer hoje, eu não vou estar diferente. Se eu for nervoso, se eu for chato, se eu for isso, aquilo. Só que o problema do lado de lá é pior, porque aqui eu consigo pôr o pé no chão. Aqui eu tenho uma carne, né? Aqui eu tenho um corpo de carne. E lá no mundo espiritual, que eu sou um espírito, eu sou uma energia, como é que eu me protejo? Como é que eu me seguro lá, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essas coisas aqui, somente nessa vida, para estar mexendo com essas coisas também, né? De poder falar, ó, eu vou melhorar, eu quero ser melhor. E eu tenho certeza que a gente já deu esse passo, porque a gente está aqui, está tentando melhorar, né? Então, é aproveitar isso, dar valor no que conquistou até hoje, né? Dar valor no que eu já sou, né? E buscar força para tentar melhorar um pouco mais, né? Uma outra coisa também que ajuda e a gente acaba não fazendo, Jesus fala muito isso, né? Então tem um monte de coisa na Bíblia que são ferramentas que ajudam essa evolução, né? Praticar o bem,
Tem tanta coisa aí, né? Ser caridoso. Então a gente tem um comportamento, está escrito na Bíblia, eu vou ser porque eu quero ser igual a Jesus, né? Eu vou ser assim. São ferramentas, né, que a Bíblia traz, que um monte de ensinamento, um monte de religiões traz, para a gente se tornar melhor. Agora não é só para Jesus, não é só para Deus, não. É para nós mesmos. Né? Existem ferramentas aí na nossa mão, a doutrina espírita traz um monte de coisa que a gente acaba não usando, a gente acaba negando, a gente procura talvez até o caminho mais fácil. Para que eu vou pensar? Né? Para que eu vou lutar? Se eu tenho alguém que faça por mim, minha esposa faz, não é verdade? Na frente de uma adversidade, até por teimosia da gente, a gente perde um emprego, até porque foi mal educado com o chefe, às vezes a gente não consegue enxergar o mínimo. A gente não consegue achar e enxergar a atitude que a gente faz que levou a todo um problema. Né? É tentar dar um passinho para trás, porque tem coisa que também não é da gente. Né? Tem coisa que faz parte dessa vida e faz parte da nossa evolução também. Mas o que for da gente, a gente pegar e trazer para a gente, se apropriar e querer ser melhor. Porque assim eu vou estar de encontro com a energia, vou estar de encontro com Deus, vou estar de encontro com a natureza. Às vezes a gente anda tanto contra a natureza, né? Em um monte de sentido, em um monte de pensamento. E aí quando você precisa da natureza, você acha que ela vai te levar? Eu vi uma coisa num livro aqui que eu achei maravilhosa também. A natureza, ela sempre nos quer bem. A natureza, ela quer vida. Né? Ela amplia o tempo todo, ela nasce, ela renasce. Né? Só que se a gente não vai de acordo com ela, se a gente vai contra as regras, vai contra tudo, como é que ela vai nos carregar nessa vida? Se a gente está indo sempre na contramão. O que é isso que aqui para o Espiritismo? O que é contramão? É justamente o que a gente produz, o que a gente faz, inclusive mentalmente. Né? A força mental que a gente tem de produzir as coisas contra nós mesmos, às vezes ser muito negativo. Né? Então a gente acaba arrastando todas essas coisas para a gente. Então, o renovar-te também é isso, né? Parece ser muito fácil, se renovar é muito fácil. Só que talvez a gente tenha milhões de anos ou milênios, eu acho que é milhões de anos como espírito, não sei te falar exatamente. E se a gente continuar do mesmo jeito, como é que vai ser essa evolução? Né? Então, eu acho que uma sugestão boa é a gente procurar usar essas ferramentas que estão disponíveis para a gente, fazer o bem, sabe? Se renovar no dia a dia com ajudar o próximo, com fazer algo de útil, né? Que vai trazer, se não a nossa solução, mas pelo menos traz algo de bom, traz uma energia boa. Né? Se tem uma coisa que a gente fica feliz, vocês sabem também, quem recebe os passes aqui, pode avaliar a questão do passe. Eu sempre falo no plantão, né? Por que o passe? Né? O passe é realmente para nos equilibrar, né? Para deixar a gente com o pé no chão para a gente poder tocar essa vida diária. Né? É claro que tem um monte de outros efeitos, né? Mas um dos maiores é esse. Então, quando a pessoa chega a primeira vez que passa pelo plantão, eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, vamos receber assim, 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 assado, recebe os passos, se equilibra, né? Vê como você está, depois a gente volta a conversar. Né? E eu estou há muito tempo e eu recebo passe também e eu sei o quanto o passe nos fortalece. Mas também precisamos manter o restante das coisas, né? Que é a mente em Jesus, fazer uma oração em casa, né? O Evangelho, isso tudo ajuda bastante também. Né? E uma coisa que é importante, que a gente às vezes abandona mesmo. A gente abandona a fé, abandona Jesus, abandona Deus. Né? E a gente tem que ter força nesses momentos. Né? Porque a gente passa problemas mesmo. Às vezes parece nem ser grande, porque tem gente que está doente, sem uma doença que não tem cura hoje, e às vezes a gente com um problema um pouco menor, a gente acha que o nosso problema é o maior que existe. Então esse texto ele fala para a gente ser determinado, sabe? Para a gente acreditar que deve ter algo melhor. E eu confesso para vocês, como ser humano, que eu sei que tem, entendeu? Agora a gente precisa estar na frente dessa batalha, a gente precisa querer muito. Eu gosto de dar exemplo, sempre que eu chego aqui no centro, eu olhava aqui para Jesus e falava, eu quero tanto ajudar, me dá um serviço aí, né? Quero estar aqui no centro, quero fazer parte. Esses dias eu estava quase perdendo, já falei, já estou com serviço demais. Então, né? Então é incrível isso. A gente, no momento da vida, você se disponibiliza tanto, né? E às vezes quando você se tranquiliza, você acaba esquecendo das suas promessas. Então isso é importante a gente manter equilíbrio. Veja, o que eu estou pedindo, o que a gente está falando, e o texto também nos diz isso, que a gente não é herói, né? Que a gente ainda não está evoluído, que a gente ainda não é Jesus. Mas a gente pode se comprometer de ir nesse caminho, se comprometer com nós mesmos. Né?
E aí essas dificuldades aqui o texto fala, que elas parecem assim impossíveis, que elas parecem que vão durar o resto da vida, né? E ele fala para a gente acreditar, né? Ele cita, inclusive, que sempre, isso muita gente fala e é bonito mesmo, que sempre amanhã vai ter um sol. E às vezes é difícil a gente entender. Às vezes o problema é tão grande, às vezes as trovoadas estão tão fortes e a chuva na cabeça que você acha que aquilo é o final, né? Que não vai melhorar. E vai passar. E é nessas horas que a fé nos ajuda bastante, né? A fé é a prática, né? É essa benemerência que Jesus sempre fala. É ter mesmo, né, esse lado cristão, que a gente às vezes acaba esquecendo de desenvolver também. A gente vai para uma religião, a gente quer estudar, a gente quer conhecer, a gente quer fazer tudo. E o lado cristão a gente acaba deixando ele de lado, né? E Jesus nunca obrigou ninguém a ter uma religião, nunca falou qual era melhor, qual era pior. Ele só deu a receita de algumas coisas e falou, ó, vocês chegam se passar por isso. E aí, às vezes, a gente acaba se preocupando mais com a técnica, mais com o científico, mais com o aprender, que acaba esquecendo esse lado cristão. E aqui no centro, a gente não consegue viver sem isso, né? Então, temos a parte de lanche aqui, temos a parte das famílias, que no sábado teve entrega de cesta. Aqui dá para a gente praticar o que vocês quiserem e o que tiverem disposto, né? E sempre trabalhando esse lado cristão. Outra coisa que fala também o texto, para a gente evitar bastante discórdia, calúnia, né? Maldizer as pessoas, esse tipo de coisa, eles trazem bastante energias negativas para a gente, né? Eles trazem coisas que acabam atravancando a vida da gente. A gente fala, pô, eu não sei porque minha vida não dá certo. Fui fazer uma entrevista, a pessoa não foi com a minha cara, né? Então, sabe, é mudar o padrão. A gente sempre fala aqui, né, nas palestras, é mudar o padrão de energias mesmo, tentar sintonizar com coisas mais boas, né? Com uma oração, com uma música, né? Procurar fazer isso para poder melhorar. E evitar ficar reclamando, né? Que essa prova realmente ela vem no modelo que a gente precisa. Ela vem no que a gente escolheu, nem mais nem menos. Por mais que pareça muito grande, muito sufocante para a gente essa prova, ela foi escolhida por nós mesmos. E o que é importante lembrar, que essas provas ela tem um condão mesmo de te liberar como espírito. Que à medida que a gente passa essas provas aqui, diz que nosso espírito se solta na eternidade mesmo, né? É muito difícil a gente entender isso, né? É muito difícil a gente entender, tá? Mas a gente tem que pelo menos tentar ser forte mesmo, ser otimista, ser alegre, ser confiante, né? Que ter esperança e fé, que as coisas vão melhorar mesmo. Agora a gente precisa acreditar, né? Eu queria só, tem uma parte do texto aqui, que ele fala, que a gente se preocupa também, é com relação à velhice, né? A senectude do corpo físico é a fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Diz que ele fala no texto que os maiores problemas mesmo que a gente encontra aqui na Terra é isso. E a gente vai ficando velhinho, vai ficando mais teimoso, vai ficando mais chato, vai ficando mais brigão, mas que realmente a gente enxergar isso como sabedoria mesmo, né? Que a gente viveu uma vida, né? Que a gente teve uma vida assim digna, né? Para a gente poder chegar do outro lado lá com a missão cumprida. Isso ele deixa bem frisado mesmo, né? E se vocês sentirem realmente que a prova é invencível, né? Que a dor assim está insuportável, o texto fala para a gente não desistir, né? Se abraçar, se apegar a alguém, né? É feio falar assim, eu tenho mania de falar que aqui o que a gente pratica aqui, a religião que eu escolhi, nesses momentos muito difíceis, às vezes eu me sinto carregado, confesso para vocês, sabe? É feio falar porque a gente tem muletas, né? Mas às vezes a gente precisa, e a doutrina tem feito isso. Agora a gente precisa acreditar nisso, né? Que é a fé, né? Que vai te fazer você passar por esses problemas, né? E para permanecer firme, para a gente sempre ficar educando o pensamento, aceitar a vontade de Deus, que a gente vai conseguir. E isso faz parte de se renovar, né? Então, eu queria me despedir aqui, agradecendo, né? E pedindo para a gente tentar se renovar dia a dia, tá bom? Obrigado, Maurinho. Excelente palestra, bastante
reflexiva, eu gostei É bastante. reflexível, eu acho que a palavra é essa. Estou pensando aqui, mas tem algumas coisas para falar para você. Tá fácil. Antes, então, nessa hora, a gente sempre abre para algum comentário, alguma pergunta relativa ao tema, né? Os amigos da internet talvez não tenham mandado nenhuma questão, mas alguém daqui tem alguma pergunta, alguma colocação? Não, estão tudo pensando. Tá? Ai, que bom. É muito, é o que você falou, né? De muita reflexão mesmo, Bastante, né? É bastante. muita reflexão. E é engraçado que a gente vem aqui no centro, a gente acaba vendo sempre as mesmas coisas, talvez, né? Esse de Renovate, assim, né? Reforma íntima, a gente vê sempre, né? E acaba sempre vindo os textos mesmo que parece que a gente não Bastante aprendeu. aquilo que você falou da nossa programação, né? Porque quando a gente se desvia dela, principalmente de melhorar, de se renovar, a gente é chamado, né? Tem aquilo lá, ou vai pela dor ou vai pelo amor. Então, é aqueles casos típicos. A pessoa trabalha, só trabalha, não se dedica, não faz caridade, de repente tem um infarte, aí fala, pô, agora eu quero estar mais com a minha família, trabalhar menos, fazer mais caridade. Precisa de uma chamada forte dessa, daí ele fala, agora eu vou me renovar. Então, acho que o nosso grande exercício, que você bem colocou isso, é procurar fazer isso de forma tranquila, né? Lembrando que esse caminho é o nosso caminho de melhoria e de renovação. Antes que venham as chamadas fortes. Né? Eu vi uma palestra, até li um texto do Shinyashiki, né? Ele estava falando que ele trabalhou no corredor da morte lá no hospital, né? Que é com doenças incuráveis, eles chamam de corredor da morte, que as pessoas não tinham como voltar mesmo, né? De lá, são doenças incuráveis, e o que mais as pessoas falavam para ele é que queria ter outra oportunidade, né? E a gente tem isso, né? Até falei no sábado aqui, a gente aproveitar essas pequenas coisas e não deixar para trás, sabe? Eu até toquei no assunto. Fala um eu te amo, um obrigado, né? Eu tive a infelicidade de não falar para uma pessoa que eu amava, e ela acabou indo. Hoje falo em espírito, talvez ela escute, tomara. Então é a gente não perder essa oportunidade mesmo, porque quando vinha, né, essa prova, se não tiver no nosso karma, talvez tudo bem, né? Mas se tiver também, não ter arrependimento, sabe? Que a gente encare com dignidade. É muito difícil, né? A dignidade de chegar a essa responsabilidade, você ter a consciência que você precisa dessa prova para evoluir. Eu acho que essa é a maior lição, que é muito difícil a gente entender, né? Você ter uma prova tão séria para poder evoluir, né? Só que a gente precisa acreditar que a doutrina espírita fala que é causa e efeito, né? Então tem um monte de leis divinas aí que a gente infelizmente transgrediu, tem um monte de lei. Agora, como tem essas leis bravas aí, tem também, né, a lei de Deus que diz da misericórdia, né? Eu volto e meia estou pedindo misericórdia. Eu já apelo, eu sou advogado. Eu sou advogado, eu já apelo, já vou direto para misericórdia. Tem a misericórdia. Então, eu acho que o bom da vida, né, talvez é a gente não deixar chegar nesse ponto. Eu gosto de falar nos mínimos, porque os macros, eu sei que eu não consigo, né? A partir de amanhã eu vou ser evoluído. Não dá. Porque eu dependo de uma evolução, de estudo, dependo de provas, dependo de... né? Porque a evolução, eu achei que ela vinha de um passo para o outro, né? E aqui na doutrina espírita a gente sabe que não. Ela vem a critério da gente, né? De você buscar essa evolução e crescer dia a dia. Então, a gente não esperar chegar num ponto de não dá para voltar para trás e ficar com remorso, né? E aí, vocês já ouviram aqui também, remorso não presta para nada, né? Remorso e culpa. O remorso, ele presta para te dar o up e falar, opa, vou sair dessa, mas não ficar curtindo aqui, né? E a culpa, pior ainda, né? Então, não deixar, né? É só um aviso que o texto faz, né? E eu queria só, esqueci de ler, vou ler. Se otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Então a gente vê o corpo da gente indo, se a gente conseguir fazer essa prática de evolução, naturalmente nosso espírito vai estar mais centrado do outro lado. Gente, muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Alguém mais quer falar? Tá bom, obrigado. Obrigado, Mônica. Obrigado.
Bom, então, na continuidade desse trabalho maravilhoso, vamos lembrar principalmente de agradecer por esses momentos que aqui recebemos, por todo esse ensinamento, pela corrente dos mentores de luz, pela presença maravilhosa do nosso Mestre Jesus, e que possamos, dessa forma assim, com tudo isso de bom que recebemos, nos lembrar de agradecer. Agradecer de que forma? Vibrando pelos nossos irmãos. Vamos vibrar pelos irmãos que, como nós citamos aqui, estão nos leitos de hospitais, muitas vezes com muitos bens materiais, eles dariam todos esses bens materiais, tenho certeza absoluta, para sair dali, para poder talvez caminhar, chegar até essa casa, esse ato simples que nós fizemos, que muitas vezes não valorizamos. Então, meu Pai, vamos vibrar por esses irmãos que não podem fazer isso nesse momento, e que se eles estiverem perto da sua passagem, que sejam acudidos, que sejam amparados, que façam isso de forma tranquila. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que estão na rua, desamparados, principalmente pela falta de amor, às vezes a falta de alimento, a falta de um calor, de um local para dormir, os afeta muito. Mas muitas vezes a falta de amor, a falta de alguém para conversar, a falta de um ombro amigo é o que mais faz falta para essas pessoas. E muitas vezes isso a gente pode dar a eles sem muito do nosso trabalho, de forma tranquila, pensando na caridade do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nas cadeias. Não vamos julgar esses irmãos, porque na verdade a gente não sabe todas as histórias pelo qual eles passaram. Vamos pensar que eles estão sendo julgados pela lei de Deus, pelas leis dos homens, e não pelas leis de Deus. E vamos assim perdoá-los, e vamos apenas vibrar para que eles saiam dali melhores do que entraram, que use aquele tempo de reclusão para sua reflexão e melhoria, meu Pai. E por fim agradecemos a corrente maravilhosa desta casa, aos mentores de luz, que mais uma vez com tanto amor e carinho nos ajudaram, nos auxiliaram, e que possamos assim, meu Pai, levar para nossa casa, para dentro dos nossos lares, para junto dos familiares que ali permanecem, todo esse amor, todo esse carinho e toda essa proteção, que assim seja. Peço a todos que não permaneçam em silêncio, a gente vai continuar os trabalhos lá com os passos. Obrigado.